Fala galera, João por aqui para mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é muito especial, um vídeo que eu estava querendo fazer há muito tempo já e vamos falar hoje sobre roadmap para back-end, mais especificamente um roadmap de como você sai do mais absoluto zero até você conseguir a sua primeira vaga como Dev Back-end Júnior. Se esse vídeo te interessa, vamos aqui comigo desenhar juntos esse roadmap. Esse roadmap, antes de começar, ele é um compilado das minhas experiências. Eu comecei há muito tempo atrás como Dev Back-end também, com Java. Progredi na carreira, cheguei num patamar que eu acredito ser um patamar que é o que muita gente quer chegar, que é uma carreira internacional, quer receber em dólar ou em euro, morando aqui no Brasil, com um cargo bom de sênior ou para cima. Trabalho atualmente na empresa americana. Trabalhei também antes disso numa empresa alemã. Em ambas as duas empresas eu trabalhava do Brasil ganhando na moeda de fora, em euro ou em dólar. E ambas eu fui promovido. Então acho que o início da minha carreira me ajudou muito a chegar no patamar que eu tô. E esse roadmap ele é construído justamente olhando para como eu comecei minha carreira, o que eu aprendi que eu achei que foi importante para que eu chegasse até esse patamar que eu tô hoje. Então vamos junto aqui construir esse roadmap do zero aqui com vocês. Vamos lá primeiro pra gente conversar um pouquinho sobre como vai ser esse roadmap. Então a gente tá aqui no Miro, vamos começar aqui pelo roadmap. Ele vai começar pela coisa mais simples de toda. O primeiro passo que você vai fazer aqui é você definir uma linguagem de programação. E aqui parece uma coisa boba, né? Vou definir uma linguagem, mas a linguagem ela diz muita coisa. Eu fiz um vídeo onde eu falo sobre as principais sub-áreas dentro da área de tecnologia e aí eu abordo também a parte do back-end. E lá eu dou algumas recomendações de linguagem de programação que você pode utilizar, que fazem sentido para back-end hoje em dia, que tem uma alta demanda no mercado. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui linkado no card, mas aqui para esse roadmap que a gente está desenhando, eu vou pegar duas linguagens, são as linguagens que eu mais gosto para back-end atualmente. Você pode escolher uma linguagem diferente, ok? Eu vou trazer elas aqui mais a título de citar algumas ferramentas práticas para essas linguagens, que também são linguagens que têm alta demanda e eu acredito que muitos de vocês usem essas linguagens. A primeira delas é Java, a linguagem que eu comecei com back-end, e a outra linguagem, que é a linguagem que eu atuo hoje, é o JavaScript. Apesar do nome, são linguagens diferentes, por favor, não confundam. E a linguagem que eu trabalho hoje é o JavaScript. Muita gente fala que JavaScript no back-end não, blá, mas funciona muito bem, por sinal, com TypeScript especialmente. Para esse roadmap a gente vai falar de Java e de JavaScript, mas eu vou tratar aqui muitos termos que são agnósticos, ou seja, independe da linguagem que você escolher. Quando for algo específico de uma linguagem, você dá ferramentas para aquela linguagem, mas tudo aqui que eu vou falar vai se aplicar em qualquer linguagem para o caminho que você quer seguir dentro do back-end. E o próximo passo aqui a gente está indo bem baby steps, bem passo a passo. Então, você definiu a linguagem, o próximo passo obviamente é você fazer um setup do seu computador, que é você instalar o que você vai precisar. E aí quando a gente fala de Java, por exemplo, a gente vai falar aqui de JVM, quando a gente fala do JavaScript, a gente vai falar aqui do Node. As outras linguagens vão ter seus próprios setups. Se você escolher Python, você tem que instalar o Python ou algum gerenciador de versões de Python que tem por aí. Para Java e JavaScript, o setup básico vai ser você ter a JVM e você ter o Node. E aqui, um terceiro setup que é agnóstico de qualquer linguagem é você ter sua IDE, que é a sua interface de programação instalada. Eu recomendo sempre o VS Code. Eu acho que para JavaScript é mais popular. Para Java vão ter outras opções além do VS Code. O VS Code também é uma opção para Java, mas vai ter outras opções como o IntelliJ, que também é outra opção muito relevante no mercado de Java. O próximo passo, você partindo do setup, é você fazer o que a gente chama de Hello World. O Hello World é um exercício clássico na programação. O Hello World é basicamente você escrever uma mensagem no console, ou seja, no terminal, naquela telinha preta no seu computador, com um texto qualquer, que geralmente esse primeiro texto a gente chama de Hello World. Isso aqui é mais também uma validação para verificar se seu setup aqui em cima, se ele foi feito corretamente, e se, enfim, o JavaScript está rodando no Node direitinho, se o Java roda direitinho e tudo mais. É muito fácil encontrar exemplos na internet sobre como fazer um Hello World com Java, com JavaScript ou com qualquer outra linguagem. Isso aqui é muito trivial, é o básico do básico do básico, feijão com arroz, é como começar realmente, como você fazer a configuração inicial, como você começar. A gente vai falar de fato do que realmente é o estudo inicial. E aqui eu sempre defino esse estudo, esse roadmap, eu vou dividir ele em três grandes áreas. A primeira área aqui vai ser introdução. E aqui quando a gente fala de introdução, a gente vai querer falar sobre lógica de programação. Lógica de programação, ele é um tópico muito amplo. E aqui eu vou dar uma lista, tá, do que seria esse conteúdo básico de lógica de programação. O que é a introdução sobre lógica de programação? Vai ser basicamente você entender os conceitos principais da programação. Que são, por exemplo, como você define variáveis e constantes. O que são os tipos de dados, o que são funções, o que são condicionais, loops, que são repetições no código. Também é interessante abordar a questão da álgebra booleana. Outro ponto também muito importante seria a questão de orientação a objeto, especialmente em linguagens como Java, que é muito focada nessa questão de orientação a objeto. Isso é um paradigma de programação que é muito interessante que você estude. Além de orientação a objeto, você vai falar sobre classes, sobre objetos. Outra coisa também importante é trabalhar com módulos, como importar e exportar módulos e o que são esses módulos. Basicamente você ter múltiplos arquivos e o código está esperado por esses arquivos e como você linka esses arquivos, esse código
código que está em diferentes arquivos, como fazer tratamento de exceções e o que são exceções no código. E esses são os tópicos mais básicos da lógica de programação. Esses tópicos você vai querer estudar no começo e o ideal é você praticar ele com a linguagem que você escolheu, Java ou JavaScript. Até agora, tudo isso aqui é totalmente agnóstico de área de atuação. Se você for para back-end, você vai estudar isso. Se você for para front-end, você vai estudar isso. Se você for para data, você vai estudar isso. Tudo que vai programação, que é agnóstico, são tópicos de programação que em qualquer linguagem você vai ter que estudar, em qualquer área da programação você vai ter que estudar esses tópicos. Isso daqui é a base, é o começo, é como você aprende a programação. Eu diria que aqui é o equivalente a você, digamos assim, aprender a ler e a escrever. É o mais básico, é o nível inicial e todo mundo deve passar por isso daqui, sem exceção. E aqui esse estudo, ele pode demorar um tempo e é até interessante que ele demore um tempo. Essa primeira fase, essa introdução, ela tranquilamente, ela pode levar de 1 a 3 meses. Não tente apressar isso daqui, é uma base que deve ser feita da melhor forma que você puder. Invista tempo aqui, esse investimento ele vai se pagar lá na frente. Você não vai conseguir progredir nas próximas etapas, nas próximas fases, se você não chegar bem preparado para elas. E a preparação vai envolver você cobrir essa lista de itens que você tem que estudar, praticar, não só assistir vídeo, não só ler conteúdo, mas você colocar a mão no código e tentar escrever código que use tudo isso daqui. Para quem quer começar com JavaScript, que é uma das minhas recomendações principais e quer seguir esse roadmap aqui, eu vou deixar também aqui linkado nesse vídeo um tutorial do zero com o JavaScript. Você começando do mais absoluto zero, eu cubro todos esses pontos aqui, explico o que eles são e dou exemplos práticos com JavaScript. Vou deixar o link aqui do card para essa lista de vídeos que tem um curso completo do zero com JavaScript. E o objetivo dessa base, dessa lógica de programação, de você estudar lógica de programação aqui, é justamente você, dominar uma linguagem. E aqui dominar talvez seja uma palavra muito forte, mas não dominar, mas você ter uma familiaridade inicial com uma linguagem de programação e você também se familiarizar com conceitos que são amplos e abrangentes na programação, que dependem de linguagem de programação. Então, se você começou com Java, com JavaScript, você vai ver tudo isso daqui da mesma forma, os conceitos são os mesmos, porém, a aplicação, o código que você escreve vai ser diferente, porque vai ter a sintaxe de cada linguagem, mas são conceitos que existem em todas as linguagens. E de frente aqui, a gente vai para a fase 2, que eu chamo a fase 2 de algoritmos, conceitos e prática. Então, chegando na fase 2, a fase 2 a gente vai ter alguns elementos aqui interessantes. O primeiro desses elementos que a gente vai estudar aqui é Git e GitHub. E dentro aqui do GitHub, eu colocaria os comandos mais comuns, os comandos que fazem parte do dia a dia de um programador. Ou seja, como você vai clonar um repositório, que é o comando clone, como você vai baixar as mudanças de um repositório, que é o comando pull, como você troca de branch com switch, ou como você cria uma nova branch com o checkout, como você salva suas mudanças, que é o commit, como você envia suas mudanças para o repositório remoto, que é o comando push, como você mescla suas mudanças com as mudanças de outros desenvolvedores quando acontecem mudanças no mesmo arquivo, que é o merge, e na hora que tudo dá errado, o comando que salva geralmente é o reset. Então essas são a lista de comandos que eu recomendo que você pratique com o Git. E aqui a ideia é você criar uma conta no GitHub, porque a partir daí, tudo que você vai praticar nessa segunda fase de algoritmo lógico de programação, você vai enviar o seu código para o GitHub. Por quê? Porque a partir daí você começa uma construção de portfólio. Um outro ponto aqui que é um elemento interessante que você também adicione nessa segunda fase de estudos é sobre testes unitários. E aqui muita gente torce o nariz, fala que teste unitário não é para júnior e tudo mais. Eu discordo, eu acho que sim, um júnior pode saber fazer testes unitários e acho interessante que saiba e acho que você não precisa ser extremamente proficiente. Você conseguir fazer o básico de testes unitários já é muito legal. Recomendo que você estude testes unitários, até porque a gente consegue usar testes unitários nos próximos itens que a gente vai estudar aqui nessa segunda fase. Para ferramentas de testes unitários, quando a gente fala de Java, a ferramenta mais utilizada para Java é o JUnit, enquanto que quando a gente fala de JavaScript, a ferramenta mais utilizada para JavaScript atualmente vai ser o Jest. Tem outras opções, claro, tem, mas as mais populares são essas duas para cada uma das linguagens. Outras linguagens vão ter seu próprio framework de teste. Você pode buscar na internet e pesquisar no ChatGPT, você vai encontrar qual é a linguagem, qual o framework de testes mais utilizado em cada uma das linguagens de programação. Todas as linguagens vão ter o seu. E um outro ponto que eu acho legal também você saber, que aqui também é um conhecimento mais teórico, é o paradigma funcional, ou programação funcional. O paradigma funcional, ele não está em oposição, como muita gente acha, à orientação a objetos. Ele é uma forma diferente. Não existe um melhor e o pior. É como você comparar dois pintores, por exemplo, Van Gogh e Da Vinci. Eles têm estilos de pintura diferentes. Você não pode dizer que um é melhor que o outro. Eles são bons do seu jeito, no seu estilo. E o paradigma funcional, ele é um paradigma sim que ainda é relevante. No passado ele foi deixado meio que de lado. A programação, a orientação a objeto, ela meio que tomou conta do mercado. Mas hoje em dia voltou-se também a usar muita coisa do paradigma funcional. Então hoje em dia é comum você ter classes e você ter conceitos e vendo o paradigma funcional dentro do mesmo codebase e eles coexistem ali de uma forma harmônica sem um interferir no outro, porque eles não interferem de fato um no outro. Quando a gente fala de paradigma funcional, tem dois conceitos que eu acho crucial que você leia sobre, porque a gente vai utilizar isso aqui quando a gente for falar dos algoritmos, que o primeiro conceito é um conceito chamado de recursão, que basicamente é você ter, em vez de você criar loops usando for, while, você faz que uma função chame ela mesma repetidas vezes, até que chegue num ponto onde ele interrompa o funcionamento dela e retorne algum valor em cascata. Recursão é um tópico chave pra gente seguir em frente aqui. Leia sobre recursão, tente entender, é um conceito que realmente pode parecer não muito trivial a princípio, mas ele vai ser muito útil pra gente estudar aqui algoritmos, lógica de programação
programação mais na frente. E um segundo conceito muito interessante também é o conceito de imutabilidade. Imutabilidade, ele vem do fato de que uma coisa que não muda, ela tende a ser mais previsível. Por exemplo, você define uma variável no seu código e ela na verdade é uma constante, ou seja, ela não muda de valor. Você sabe que daquele ponto que ela foi definida para baixo, em qualquer momento do código, ela vai ter sempre aquele valor. É a previsibilidade. Ela reduz o número de bugs no seu código. Quando você tem uma variável, você pode setar diferentes valores ali no meio do seu código, lá no final você não tem a menor previsão de que valor é aquele. Então, imutabilidade é um conceito que vem da programação funcional e ele foca muito em não altere o valor de algo. Se você precisar de um novo valor, crie uma nova constante para aquele novo valor, mas o valor anterior, ele deve ser mantido. É um conceito muito interessante que é muito usado hoje em dia na área profissional, no mercado de trabalho, e linguagens como o JavaScript, por exemplo, eles têm isso como padrão de você usar sempre constante para definir valores, ao invés de ficar mudando com variável. E aqui, finalmente, a gente vai entrar em algoritmos de fato. E algoritmos, ele é um tópico muito amplo. Existem vários tipos de algoritmos, existem várias subdivisões aqui, e a gente vai mencionar algumas delas para que você estude. Só que além de estudar algoritmos, a gente também tem que estudar uma outra coisa que também está intrinsecamente relacionada a algoritmos, que são as estruturas de dados. Porque muitos algoritmos, eles se baseiam em um tipo específico de estrutura de dados, ou seja, como a gente guarda, armazena esses dados. Aqui a gente vai começar sobre a estrutura de dados mais simples de todas, que é o array, que é o mais básico, e aí algumas variações do array, que são listas, pilhas e filas. O interessante aqui é você leia sobre esse tipo de estrutura de dados, como implementar cada uma delas, tenta implementar. Elas são, no final das contas, listas, pilhas e filas, elas são variantes de array. Ele é um array modificado com alguns comportamentos específicos. Concluído esse estudo de estrutura de dados inicial, a gente vai falar aqui sobre algoritmos de ordenação. Existem múltiplos algoritmos de ordenação. Eu vou começar essa lista do mais básico até o mais complexo. Mas mesmo o mais complexo, ele não é nada absurdo. O que eu quero aqui que você faça é o seguinte: leia sobre esse algoritmo. Você pode até usar o ChatGPT para ensinar o que é o algoritmo, explicar o que ele faz, dar um código em alto nível, como por exemplo Portugal ou alguma outra linguagem de alto nível, que não seja código nativo de fato, e depois tentar implementar você mesmo o seu código. Mas o ideal é tente entender com o ChatGPT o que é aquele algoritmo, como ele funciona, quais são os passos que ele faz, e tente implementar você usando a linguagem que você escolheu. E faça isso para cada um dos algoritmos que eu vou citar aqui. E a lista começa pelo Bubble Sort, que é a forma de ordenação de arrays mais simples que existe. Todos esses exercícios aqui eles vão variar, como imagina um array de números, uma sequência de números desordenada, e como você ordena esse array, como você põe os números desse array em uma ordem crescente. Todos esses algoritmos eles fazem isso, só que eles fazem de formas diferentes. Cada um tem uma particularidade diferente. É interessante aqui que você leia sobre cada um desses algoritmos: Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Shell Sort, Merge Sort, Heap Sort e Quick Sort. Existem mais, inclusive, aqui. Eu botei uma lista até resumida aqui. É legal que você leia sobre cada um, implemente cada um. Funcionou, tente escrever testes unitários para eles que provem que a sua ordenação realmente funciona. E, terminado, faça o commit lá no GitHub. Esse vai ser seu fluxo de estudo de agora em diante. Cada um desses algoritmos, cria um repositório, uma pasta para cada um desses algoritmos com testes unitários e tente escrever eles. E a programação funcional, ela vai te ajudar aqui, o paradigma funcional. Porque muitos deles você vai usar recursão para você implementar esses algoritmos, especialmente lá na frente. Esses daqui você até consegue fazer sem recursão, vai funcionar também, mas a recursão, ela vai ser seu grande aliado a implementar esses algoritmos de uma forma mais eficiente. Concluída essa parte de algoritmo de ordenação, a gente vai fazer uma pausa na parte prática e vamos voltar um pouquinho para a teoria. É interessante aqui que você leia sobre o Big O Notation. É um tópico totalmente teórico, pode ser entediante, mas ele não é um tópico extenso e ele é um tópico que vale a pena você investir um tempinho e estudá-lo. O Big O Notation é uma forma de você medir a complexidade do seu código em uma notação específica que se chama Big O, que basicamente é a complexidade do algoritmo em pior caso. Daí o interessante aqui é você ler sobre o Big O Notation, como você calcula a complexidade de um algoritmo e você olhar para os seus algoritmos que você escreveu aqui anteriormente e tentar definir qual a complexidade de cada um deles. Essa complexidade, ela já é padrão. Se você procurar no Google, enfim, você vai achar a complexidade do Bubble Sort, do Selection Sort, do Insertion Sort e por aí vai. Mas é interessante que você saiba ler e saiba calcular essa complexidade, porque isso é pergunta de entrevista técnica. Por várias vezes, inclusive, já me foi perguntado em entrevistas técnicas se eu sabia qual era a complexidade de um determinado algoritmo que eu escrevi, como eu resolvi um problema na entrevista e qual era a complexidade da minha solução. Saber isso pode sim garantir uma vaga para você lá na frente. No dia a dia, a gente não costuma calcular a complexidade, mas você tem um feeling de que se você fizer um for dentro de um for, aquilo vai ser n ao quadrado. E a gente sabe que aquilo não é bom. A gente não usa isso diretamente, de forma muito intuitiva, mas no subconsciente a gente está sempre avaliando qual a complexidade do nosso código. E fazendo essa pausa agora do Big O Notation, a gente volta para estrutura de dados. E agora a gente vai para uma outra estrutura, que é a estrutura de árvores. Era uma estrutura mais complexa, não tem muita relação com um array, ela tem mais uma relação como um objeto mais complexo e linkado com outros subobjetos que são equivalentes. E a de árvore você tem um elemento que se chama de nó raiz, e aí você vai ter um elemento à esquerda e um à direita. É uma estrutura de dados até usado muito em banco de dados, claro, de uma forma muito abstrata pra gente, mas é uma estrutura de dados que na computação ela tem um valor muito grande. Seguindo em frente aqui, passando da parte de árvores, a gente vai ver também algoritmos de busca. E aqui é a mesma ideia do algoritmo de ordenação. Vou passar uma lista e aí a gente vai discutir cada um desses elementos da lista e discutir também qual a utilidade de cada um deles. Aqui a gente tem 4 algoritmos que são bem tradicionais na parte de algoritmos de busca. Você tem uma estrutura de dados e você quer achar um elemento dentro daquela estrutura
estrutura. Geralmente a gente usa muito aqui números para representar valores dentro de uma estrutura de dados. As duas primeiras são buscas que são utilizadas em arrays especialmente, e é a busca linear, que é basicamente você passar elemento por elemento do seu array até você achar o elemento que você deseja. Isso a gente sabe que não é uma busca otimizada, porque a complexidade disso vai ser O de n. A gente olha sempre a complexidade como o pior caso, e o pior caso é o elemento que você procura ser o último elemento num array de, sei lá, 1 bilhão de números. Então você vê que isso computacionalmente, quando você escala, ele vai ter um tempo de execução muito maior. E aí você vai ter a busca binária, que ela já tende a ser uma busca com a complexidade logarítmica, que ela reduz pela metade a cada iteração, a cada loop que você faz no algoritmo. Você vai ter esses dois últimos aqui, eles são buscas em árvores. A gente pode buscar elementos numa árvore binária, sim. Por padrão, a árvore binária ela vai ter essa complexidade próxima de logarítmica, porque a árvore ela tem sempre dois elementos, e toda vez que você move na árvore de um lado para o outro, você vai estar eliminando praticamente metade dos elementos da árvore. E aqui são dois algoritmos de busca em árvore: Binary Search Tree, o Red-Black, que é uma variante de uma árvore binária, que é a árvore vermelha e preta. E existe uma busca específica para esse modelo de árvore binária. E aqui, novamente, o mesmo comportamento. Você vai ler sobre esses algoritmos, entender o que eles fazem, implementar eles usando a sua linguagem de referência, calcular a Big Annotation para eles, entender qual a complexidade deles e por que aquele número, usar testes unitários para validar sua solução, final, fazer o commit lá no GitHub para adicionar mais código ao seu portfólio. Sempre o seu loop de estudos vai ser esse. E aqui, o último tipo de estrutura de dados que a gente vai abordar é a estrutura chamada de grafos, que é a estrutura mais complexa aqui de todas que a gente listou. E existem sim, como das outras formas, algoritmos específicos para lidar com grafos, já que é uma estrutura mais complexa. Basicamente, um grafo, você vai ter nós e você vai ter conexões entre esses nós. Um exemplo clássico de exercícios de grafo: imagine que você tem diferentes cidades com rodovias que conectam entre essas cidades, e você quer encontrar o melhor caminho saindo da cidade A para a cidade B, considerando as rodovias existentes, que as rodovias, no caso, são as conexões entre os nós desses grafos. A gente vai ter três algoritmos principais. Os dois primeiros, eles são extremamente comuns em entrevistas técnicas. O primeiro se chama DFS, que é o Depth First Search, que basicamente é uma busca em profundidade. Ele vai tentar navegar até o item mais extremo do meu grafo para tentar encontrar o elemento que eu estou procurando. O outro é o BFS, que é o Breadth First Search, que é a busca em largura. Então eu estou no nó inicial, eu vou tentar olhar todos os nós em volta para saber se o que eu estou procurando está naquele primeiro nível, em volta do nó que eu estou atualmente. O último algoritmo, que é o mais famoso de todos, o mais robusto no caso, que ele é basicamente uma fusão dos outros dois algoritmos de uma forma otimizada, que é o algoritmo de Dijkstra. Mas quando a gente fala em entrevistas, de longe, DFS e BFS são muito comuns de cair em entrevistas técnicas. E para finalizar esse estudo de algoritmos e estrutura de dados, vou colocar mais um último ponto aqui nessa segunda fase. Esse último ponto é você praticar algoritmos clássicos. E quando eu falo de algoritmos clássicos, são problemas que são muito comuns quando a gente estuda programação. Vou citar aqui alguns. Não é raro encontrar esses exercícios em entrevistas técnicas, ou então até mesmo variantes desses exercícios. O primeiro deles é você calcular a sequência de Fibonacci. É um exercício clássico da programação. Outro exercício clássico é uma função para calcular o fatorial de um número, que aqui é uma questão matemática, mas é interessante você resolver via programação. Basicamente, o fatorial, você tem um número, por exemplo, o fatorial de 3 é você fazer 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e somar o valor. Outro exercício legal é você encontrar o mínimo divisor comum de um número, ou seja, o MDC. Mais alguns clássicos é a Torre de Hanoi. Quem não conhece, você tem 3 torres, você tem que mover os discos entre as torres para inverter a ordem dos discos. Um que eu gosto bastante é o do N ilhas, e basicamente você vai ter uma matriz, você vai ter linhas e colunas, e você tem que calcular quantas ilhas existem nesse mapa, onde zeros vão ser água, por exemplo, e 1 vão ser terras, que é a parte da ilha. E você tem que juntar quantos uns você tem ali agrupados ao redor que formam uma ilha. É um exercício bem legal, eu gosto bastante, é bem interessante de resolver esse daqui. Mais um clássico que é o palíndromo. Palíndromo é basicamente você pegar um texto ou até mesmo um número, e quando você coloca ele ao contrário, ele permanece igual. Se você inverter a ordem dos caracteres, tanto no texto quanto dos números, ele é o mesmo número ou ele é a mesma palavra. Um outro algoritmo legal é o algoritmo de Collatz, que tem uma regra muito simples, que é basicamente você recebe um número, se ele for um número par, você vai dividir por 2, se ele for um número ímpar, você vai multiplicar por 3 e somar 1. Assim, existem muitos testes que provam que até números gigantescos, esse algoritmo ele sempre consegue terminar retornando o número 1. Ele sempre consegue chegar e decrescer o número inicial até chegar a 1 em todos os números, foi testado em supercomputadores. E por último, também um algoritmo que eu acho clássico é a estrela, que é um algoritmo que é muito utilizado até na parte da robótica mesmo. Por exemplo, você tem um labirinto e você quer encontrar a saída daquele labirinto, qual o caminho que leva à saída. E o A estrela, ele se propõe justamente a resolver esse tipo de desafio, onde você está dentro de uma área e você quer encontrar um caminho exato de um ponto A a um ponto B, que seria, sei lá, a entrada e a saída do labirinto. Todos esses aqui são exercícios que você pode escrever o código, calcular a complexidade, escrever testes unitários para ele, fazer o commit no seu repositório do GitHub. E são exercícios que o objetivo dessa segunda fase aqui, que é bem extenso, é você desenvolver justamente uma prática em escrever código. Não seja um código trivial, não seja somar números, dividir números, são problemas que fazem você pensar, desenvolver um raciocínio lógico, entender conceitos de programação mais avançados, colocar eles em prática e ver também algoritmos que são clássicos, que foram criados há muitos anos atrás e que até hoje resolvem problemas do mundo real. Isso é uma parte
parte muito científica da área da programação que muita gente ignora, mas isso te dá uma memória muscular, uma capacidade de raciocínio lógico que vai te deixar muito na frente de qualquer candidato numa entrevista técnica. Você chegar numa entrevista e conseguir discutir sobre esses algoritmos, conseguir falar sobre a complexidade deles, que problemas eles resolvem, como implementar eles, trazer isso numa conversa com um desenvolvedor mais sênior, cara, isso daqui te coloca muito na frente de muita gente. E como eu falei, dá um raciocínio lógico muito acima da média quando você estuda esses problemas que são problemas computacionais, científicos, mais teóricos, mais complexos. Não é um crude só. E aqui na fase 1 eu tinha colocado que essa fase 1 ela pode levar de 1 a 3 meses, enfim, pra você fazer ela bem feita, fazendo exercícios e tudo mais. Essa fase 2, ela é bem extensa, como você pode ver. Ela tem muita coisa, especialmente essa parte aqui de algoritmos, estrutura de dados, o que estudar. Cara, isso daqui é ouro, assim, é um material, é um roadmap de estudos único que você não vai ver em lugar nenhum e que é muito aliado à academia, a cursos formais de computação, ciência da computação, não só aqui no Brasil. Se você for ver um curso do MIT, provavelmente vai ter tudo isso daqui que eu trouxe pra vocês. Isso daqui eu recomendo que você dedique um tempo considerável a passar por tudo isso daqui. É bastante coisa. É conteúdo pra uma cadeira, uma disciplina de uma faculdade. Aqui eu recomendo que você passe de 3 a 6 meses nisso daqui. É você pensar, caramba, João, 6 meses estudando só isso daqui. Cara, isso não é só. É muita coisa. É muita coisa. Por mais que não sejam coisas que você vai aplicar no dia a dia no mercado de trabalho, são coisas que, das entrevistas vão te perguntar, e 2, se você conseguir entender os conceitos que são passados aqui, conseguir entender os algoritmos e implementar esses algoritmos, cara, teu raciocínio lógico vai estar afiado num nível muito alto, que pouca gente vai ter esse nível de raciocínio lógico na programação, que você vai adquirir fazendo esses exercícios. Em 3 a 6 meses aqui é um investimento que, sem sombra de dúvida, isso se paga ao longo do tempo. E aqui, como eu falei, o objetivo é você afiar o raciocínio lógico. E agora, partindo para a última fase aqui desse roadmap, a gente vai chamar essa fase 3 de padrões e ferramentas de mercado. Aqui a gente vai assumir que você fez uma boa base aqui na parte de algoritmos e agora você está pronto para entender, dentro da linguagem que você escolheu, quais são os padrões, as ferramentas mais utilizadas no mercado de trabalho. Porque não adianta você conhecer tudo isso daqui se você também não conhece as ferramentas que o mercado utiliza. Você tem que combinar essas duas coisas, o conhecimento da academia, o conhecimento da ciência da computação com o conhecimento do mercado de trabalho. Se você conseguir combinar esses dois, você vai estar num nível muito acima da sua concorrência, muito acima mesmo. E para começar a falar aqui de padrões de mercado, a gente vai falar sobre gerenciadores de pacote. Mais uma vez, começando aqui pelo básico. Gerenciador de pacote é importante porque muita coisa que a gente faz hoje em dia no mercado de trabalho, a gente vai usar pacote que terceiros, outras pessoas, outras empresas escreveram pra gente. A gente não vai escrever tudo do zero. Tem muita coisa que a gente escreve do zero, sim, claro, mas muita coisa a gente também vai utilizar esses pacotes externos. Ter gerenciadores de pacotes para a linguagem que você escolheu e você conhecer esses gerenciadores faz parte do seu trabalho. Então vamos começar aqui com Java. O gerenciador de pacote mais comum pro Java você vai ter o Maven e o mais moderno você vai ter o Gradle. Que se você for escolher um para começar, eu já escolheria começar com o Gradle. Ainda é muito comum ver Maven no Java, porque enfim é mais antigo que veio primeiro. Enquanto que no JavaScript você vai ter 3 opções de gerenciadores de pacotes. A primeira vai ser o NPM, que é a mais popular. Eu uso bastante o NPM ainda hoje em dia. A segunda opção é o Yarn. Não uso muito o Yarn, nunca usei muito o Yarn, mas enfim, também é uma opção se você gostar. A opção mais recente é o PNPM, que é a evolução mais performática do NPM. Geralmente eu uso ou o NPM ou o PNPM, não uso muito o Yarn. Para essas duas linguagens são as mais populares. As outras linguagens vão ter seus próprios gerenciadores de pacote, você pode procurar na internet, não é difícil de achar. Outra ferramenta que é extremamente necessário que você saiba utilizar, pelo menos o básico hoje em dia, é o Docker. E ele abstrai muito a questão de configuração local. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu trabalho hoje na Unfleet que eu uso 3 bancos de dados diferentes. Eu não tenho esses bancos instalados na minha máquina de fato. Eu uso Docker porque eu posso deletar esses containers, subir de novo, atualizar a versão do banco de dados muito mais fácil do que se eu tivesse instalado na minha máquina diretamente. E aqui sobre Docker, acho que são conceitos mais básicos, como você criar um container, o que são imagens no Docker, como você listar os containers, como parar os containers que estão rodando, o que seria um Dockerfile e o que seria um Docker Compose. Esses são os conceitos mais básicos do Docker, eu acho que como utilizar eles mais fluidamente no seu computador. A gente vai utilizar ele aqui de agora em diante. E como eu já falei de Docker aqui, já falei que a gente vai usar ele para banco de dados, então o próximo passo aqui desse roadmap vai ser sim você estudar sobre banco de dados. E aqui eu vou focar sobre banco de dados relacionais. Muita gente vai pensar, poxa João, mas e o MongoDB, e o Redis, tudo tem um começo. E o começo é o banco de dados relacional, porque existe uma regra de ouro que é, sempre que você puder usar o banco relacional, use o banco relacional. Só use banco não relacional, não SQL, não NoSQL, quando o relacional não resolver o seu problema. Essa é a regra de ouro. E aqui dentro do banco relacional você vai ter diferentes opções de SGBD, Sistema de Gerenciador do Banco de Dados, mas aqui eu recomendo que você comece, seja o Postgres, é gratuito, enfim, é fácil de instalar, você vai ter a imagem dele no Docker, e aí você consegue instalar o Postgres na sua máquina via Docker. Então esse já é um exercício para você fazer aqui, configurar o Postgres via Docker no seu computador. E aí, obviamente, quando a gente fala de banco de dados relacional, uma coisa que não pode faltar é você estudar SQL. E aí, SQL, o que seria de fato esse estudo de SQL? Seria você saber os comandos mais básicos do SQL, que é você saber fazer um select,
um insert, um update e um delete. Esses 4 comandos são os comandos mais básicos dentro do SQL que um desenvolvedor júnior precisa saber. Você não precisa ir muito a fundo no SQL nesse momento, mas você saber buscar elementos no banco, inserir elementos do banco, atualizar e remover elementos do banco, são sim conceitos básicos do SQL que você pode aprender. E sempre utilizar o where para não fazer buscas em todos os elementos, atualização de todos os elementos, entender como o where ele se encaixa nesses comandos acima. E além disso, entender também o conceito de primary key ou chave primária, é o que rege os bancos de dados relacionais. Isso é o básico, é o feijão com arroz de banco de dados. Aqui eu não espero que você crie um banco de dados super robusto. Aqui é uma introdução a banco de dados para uma pessoa júnior que está começando do zero. Dominar esses conceitos de operar dentro de um banco de dados que já existem já é algo para um júnior mais que suficiente no momento. E aí, supondo que você instalou o Docker, subiu um container rodando o Postgres, que você consegue utilizar um client como o pgadmin, por exemplo, para se conectar ao container no Docker que você está rodando o Postgres. Você consegue ali inserir elementos, atualizar, deletar elementos, enfim, fazer suas consultas nesse banco de dados. Agora é hora de escrever código que tenha integração com esse banco de dados. E aqui, quando a gente fala de código, a gente vai ter que novamente trazer aqui pontos específicos do Java, do JavaScript e, enfim, da linguagem que você resolveu utilizar. Quando a gente fala de integração do banco de dados com o código, é basicamente uma forma do código se conectar com o teu banco e conseguir executar queries, operações dentro do teu banco. Essas queries que eu listei aqui, enfim, qualquer uma outra. A gente precisa de conectores, de pacotes que sejam conectores com o banco de dados e que permitam você fazer essas integrações com o banco, essas consultas no banco. E aí, quando a gente fala do Java, a forma mais simples de fazer isso, que eu recomendo que você comece com o simples, é você fazer usando via JDBC Connection. Isso daqui é a forma mais simples que você vai ter via Java de se conectar com um banco de dados. Não acho interessante começar com ORM, eu vou falar sobre ORM mais na frente. No caso do JavaScript, você pode usar o Node Postgres, que é um pacote que você vai instalar via NPM, PNPM ou Yarn no seu projeto, e esse pacote permite você fazer conexão com o seu Postgres que está rodando no seu Docker. Veja aqui que é um roadmap que ele está tudo integrado. Para ambos os pacotes aqui, você pode consultar a documentação deles na internet, vai ter muito exemplo de como fazer. Use IA a seu favor, ChatGPT e afins, para lhe guiar nesse processo de como conectar e como você escrever código integrado com o seu banco de dados. E aí o que você pode fazer? Você pode pegar exemplos simples, por exemplo, como os exemplos de algoritmos daqui de cima, sei lá, pegar um array de números e guardar esse array no banco e ver como é a forma de guardar esses elementos em sequência no banco. Você aqui pode guardar qualquer tipo de dados, então você pode ir para um projeto mais mundo real e fazer persistir dados de objetos do mundo real, como por exemplo dados de pessoa, lista de telefone, coisas mais básicas do mundo real. Você pode criar um projetinho simples só para praticar SQL diretamente no código via esses conectores que eu mostrei aqui para vocês. E aqui a gente vai fechar a parte de banco de dados inicial para um júnior. Se conectar e conseguir escrever essas queries já é o suficiente. Se você precisar criar um banco de dados, você deve precisar, já que você está colocando o Postgres aqui do zero, recomendo pedir ao ChatGPT, tipo um script de como criar um banco de dados. Ele vai dar um create lá, mas não se aprofunde nisso, como criar tabelas e tudo mais. Isso daqui, esse ecossistema de conexão, é o mais importante que você aprenda nesse momento. Seguindo aqui nesse roadmap, a gente agora vai voltar para um tópico um pouco mais teórico, que é falar sobre o protocolo HTTP. Aqui, eu não espero que você se torne um especialista nesse protocolo, que estude toda a especificação do protocolo, não é esse o ponto. A questão do protocolo HTTP é porque ele é o protocolo que rege a internet. Tudo funciona em cima desse protocolo HTTP. E especialmente para quem vai lidar com back-end, você vai criar APIs. E essas APIs, elas funcionam em cima desse protocolo. Então é muito importante que você entenda conceitos mais amplos e os conceitos principais desse protocolo. Então, que conceitos seriam esses? É entender que esse protocolo, ele funciona num esquema de request response. Você manda uma request e o servidor vai devolver uma response. Esse protocolo, ele tem verbos. Esses verbos são get, post, delete, put, patch. São basicamente indicações de qual operação que vai ser executada dentro de uma request. O HTTP, ele também faz uso de status code, que são números. Alguns muito populares, o 200, que é o de sucesso, o 404, que é o not found, o 500, que é um erro do servidor. Ele funciona em ranges, ou seja, ele vai do 2 na casa dos 200, na casa dos 300, na casa dos 400 e na casa dos 500. E aí cada subdivisão, ele tem um propósito específico. 200 é mais a caixa de sucesso, 300 são redirects, 400 são operações inválidas do lado do usuário e 500 são erros do lado do servidor. E aí dentro desses ranges, dessas faixas, eles têm status específicos que indicam situações bem específicas. O 404, que é o not found, mas tem 401, que é unauthorized, 403, forbidden. Então você vai ver que tem uma sequência aí de status codes que ele tem significados diferentes. Para quem trabalha no back-end, entender esses principais é muito importante. E outra coisa crítica no HTTP é você entender como são formadas as URLs. E aí eu vou falar sobre algumas coisas aqui mais específicas. O que são os query params, o que é o encoding URL, que você não pode, por exemplo, colocar espaço na sua URL. Você tem que colocar um encode, que é um caractere, uma sequência de caracteres ali que representa o que é um espaço. Isso é o que a gente chama de encoding URL. Query params são parâmetros que você tem na URL, que o back-end ele vai ler aqueles parâmetros e executar a operação em cima daquilo. Outra coisa é entender também que no HTTP a gente tem a questão dos headers, que são os cabeçalhos, que podem ditar muita coisa, como vai ser o formato da resposta, qual a chave de autorização, autenticação que está sendo utilizada,
usada, qual o domínio que permite acessar aquela request. E por último, o body, que basicamente é o corpo da requisição. E você tem um body tanto da request quanto da response. E por último, mas não menos importante, a gente deve falar também sobre segurança dentro do protocolo HTTP. E aqui alguns tópicos relacionados à segurança dentro do HTTP. A gente pode listar alguns que você deve ler, que um é o HTTPS, que é uma variante do protocolo HTTP, só que um HTTP encriptado. Outra questão de segurança também dentro do protocolo HTTP é a limitação de CORS, que é o Cross Origin Resource Sharing. Basicamente é apenas um site pode fazer requisição para um determinado endpoint, todos os outros sites as requisições serão negadas. E por último, também não menos importante, como é feita a autenticação. A gente pode fazer autenticação via Bearer Token, a gente pode fazer autenticação via API Key, ou a gente pode fazer autenticação via Base Auth, tem também o OAuth. Aqui também não precisa se aprofundar muito porque tem muita coisa, mas enfim, talvez Bearer Token, API Key, talvez já sejam suficientes por enquanto. Mas uma leitura rápida para entender como é a questão de autenticação dentro do protocolo HTTP. Pode parecer muita coisa, não precisa se aprofundar em tudo que tem aqui. Acho que uma lida superficial sobre o que é o protocolo que englobe esses tópicos já é mais que o suficiente. Seguindo adiante, a gente falou de protocolo HTTP, a gente vai falar, obviamente, agora de API REST. E aí, dentro de API REST, muita coisa que você leu sobre o protocolo HTTP, você consegue reaproveitar e reutilizar aqui quando a gente fala de API REST. Mas a API REST, ela basicamente é uma forma de você criar API seguindo alguns padrões. E é esses padrões que você tem que ler sobre quais são os padrões para criação de endpoints. Tem várias normas que você deve seguir para a sua API ser considerada REST, de fato. Isso aí vai desde a nomenclatura dos endpoints, dos recursos, das ações, como usar query params, de como usar valores como IDs dentro das rotas, entender como criar APIs REST, de fato, passa por entender como são formatados, são definidos os endpoints. Um outro elemento importante também de APIs REST é você entender o que é o JSON, que basicamente todas as APIs elas vão receber JSON e retornar JSON nas requests e nas responses, no body dessas requests e responses. Entenda também que APIs REST, elas são por padrão stateless, ou seja, elas não guardam o estado. Uma request, ela não conhece o estado que veio de uma outra request, não existe essa questão de armazenamento de estado, tudo é stateless. E por último, saber desenhar um CRUD dentro de uma API REST. CRUD é um acrônimo para Create, Read, Update e Delete. Basicamente são 4 operações: criar um recurso, fazer a leitura do recurso, atualizar esse recurso e datar o recurso. E o recurso, basicamente, ele vai ser uma informação, um registro no seu banco de dados. E aqui a gente vai sair da teoria para voltar para a prática. Então a ideia aqui é que você seja capaz de criar um CRUD. Como a criação desse CRUD vai funcionar? Basicamente você vai subir um código usando a linguagem que você escolheu, Java, JavaScript, e ele vai ficar rodando, ouvindo uma porta, que, enfim, geralmente é 3000, 8080, depende da ferramenta que você escolher, você pode reconfigurar qual é a porta, e aí você vai usar um aplicativo como, por exemplo, o Insomnia, o Postman, ou até mesmo o seu próprio terminal, para enviar requests para o seu projeto, seu programa que está rodando ali no seu computador. E aquele programa ele vai estar conectado a um banco de dados que vai armazenar as informações que o usuário está passando ali. O exemplo clássico da agenda telefônica, você vai ter um cadastro ali de pessoas com o número de telefone e tal, então você vai ter o Create, você vai criar novos registros na sua agenda. O Read, você vai ler os registros com base no ID, no nome da pessoa, no número de telefone, que seja. O Update, você vai atualizar, mudar o nome, mudar o número, enfim, mudar, sei lá, e-mail ou alguma coisa. E o Delete é a remoção desses registros. Então aqui a gente vai começar a falar de frameworks para o web. No caso do Java, o framework mais popular que eu vou recomendar aqui, sem dúvida, vai ser o Spring Boot. Agora entenda que o Spring Boot, ele é um framework que ele é formado por módulos, e existem vários módulos dentro do Spring Boot. Então quando você for configurar o Spring Boot, por hora, eu recomendo que você configure só com o Spring Web, que basicamente vai permitir que você crie endpoints aqui da API REST, que você vai usar o seu cliente, no caso o Postman ou Insomnia, para acessar esses endpoints, enfim, e usar a sua API para gerar essas operações do CRUD aqui. Já no caso do JavaScript, eu recomendo que você comece com o Express. Ele é um micro framework, na verdade não chega nem a ser um framework, já é uma coisa muito simples, que é só para a criação dessas rotas. Você vai criar, por exemplo, um post para barra pessoa, ele vai criar um registro na pessoa do banco de dados. Um get para barra pessoas, ele vai trazer todas as pessoas. Um get barra pessoa barra um ID, ele vai trazer aquela pessoa específica. E assim você vai criar seus endpoints, tanto no Spring Boot quanto no Express. Ambos têm uma documentação muito ampla na internet, por isso que eu recomendei eles. São frameworks muito sólidos que o mercado de trabalho utiliza bastante. Construir esse CRUD, enfim, que pode ser sobre o que você quiser, pode ser sobre um CRUD de, sei lá, filmes, de livros, de pessoas, enfim, a informação que você quiser. Tente fazer um CRUD de uma única entidade, de um único domínio, porque o conhecimento de banco de dados que a gente tem no momento ainda é limitado, de certa forma, para fazer um banco de dados mais robusto, que armazene múltiplos domínios, mas no final das contas o propósito é você ser capaz de gerar essas operações do CRUD e persistir isso no banco de dados, recuperar os dados no banco, apagar e fazer essa integração de ponta a ponta, do endpoint até o banco de dados. E agora
vamos falar de ORM. ORM é um tópico bem importante. ORM é uma sigla para Object Relational Mapping, ou seja, um mapeamento do objeto que está no seu back-end com o relational, que é uma referência a banco de dados relacionais. Como eu falei lá em cima, a gente começou a falar sobre banco de dados, integração com banco de dados, de uma forma muito simples, muito simplória, usando o JDBC no Java ou o Node Postgres para o JavaScript. Só que, como eu falei no começo, isso é bem simples. O que acontece é que no mercado de trabalho, por a gente ter bancos de dados mais complexos, com muitas tabelas, com muitas referências entre elementos em diferentes tabelas, usar JDBC, usar Node Postgres e essas integrações mais básicas, elas requerem de você muito trabalho no back-end para converter o que está no banco de dados no formato de tabelas em objetos. E daí o ORM, ele vem justamente para suprir isso. O ORM é uma forma de você facilmente converter tabelas do banco de dados para classes e objetos no seu código no back-end de forma automática, sem você ter que ficar manipulando campo por campo, atributo por atributo. O ORM, ele já facilita isso para você. Agora, para banco de dados relacionais, note bem, ele só funciona para relacionais, você precisa de algo mais robusto, algo mais eficiente para lidar com um volume maior de dados. E aí é que entra o ORM. No meu caso aqui, novamente, eu vou estar focando em Java e JavaScript, mas com certeza, para qualquer outra linguagem de back-end que você procurar por aí, vai ter uma implementação de ORM com, enfim, com a ferramenta com um nome diferente. Mas focando aqui no Java, eu recomendo sempre o Spring Data. O Spring Data, ele é um módulo dentro do framework Spring e é um módulo que justamente faz essa parte de ORM. Por baixo, o Spring Data é uma abstração, mas ele usa por baixo uma biblioteca chamada Hibernate, que você pode usar o Hibernate sem o Spring Data, se você quiser, que é a maior referência para ORM em Java e com certeza inspirou muitas outras ferramentas de ORM para outras linguagens que surgiram depois. Para o Java não tem muito o que fazer, o Hibernate é disparado a melhor opção. Eles implementam o JPA, que é uma especificação do mundo Java, enfim. Aqui com certeza é a escolha mais segura que você vai fazer, não tem muito para onde correr. Quando a gente falar de JavaScript, a gente vai ter aqui três opções, as três principais opções para ORM no ecossistema do JavaScript, que é o Type ORM, Sequelize e o Prisma. Particularmente, eu gosto muito do Prisma. Ele tem uma abordagem mais orientada a esquema. Eu acho bem interessante, ele gera para você as classes que vão interagir com o banco. Eu acho o Prisma muito legal, eu uso muito nos meus projetos pessoais, mas não é raro encontrar Type ORM. Também seria uma boa escolha, não tem nenhum problema. E por último aqui o Sequelize, eu colocaria esses três nessa ordem, Prisma, Type ORM, Sequelize. E o ORM, como eu falei, ele vai ser utilizado para banco de dados mais complexos. Ele vem com, existe um trade-off, tudo na computação vai existir um trade-off, que é uma troca, você perde de um lado, mas você ganha do outro. Com o ORM você ganha esse manejo do banco de dados, transformando ele em classes e objetos no teu código de forma muito mais simples. Só que em contrapartida você pode ter a déficit de performance no seu código, na sua aplicação, por causa que o ORM vai fazer consultas ali por baixo dos panos no seu banco de dados e se não estiver bem modelado, pode causar aí algum déficit de performance quando se trata de consultas ao banco de dados. O ORM é uma ferramenta muito poderosa, mas que deve ser usado com muito cuidado para não criar aí gargalos de performance no seu sistema. E agora vamos entrar na última parte, finalmente, desse roadmap bem extenso, mas bem completo. E essa última parte é justamente para falar sobre boas práticas e padrões de projeto. A gente falou aqui sobre um monte de tecnologia e tal, e o objetivo aqui foi mostrar para você as ferramentas de como você criar um API REST, conhecendo um pouco do que é um API REST de banco de dados, de como desenhar seu back-end, de que ferramentas utilizar, e aí você já vai ter um projeto inicial para o seu portfólio de back-end. Só que não basta apenas isso, é interessante que você entenda também conceitos. Conceitos são muito importantes. Conceitos é o que dá uma base sólida para você crescer e começar a aprender diferentes ferramentas, diferentes frameworks. E eu vou dizer alguns conceitos que eu acho interessante que você estude, porque eles podem ser assuntos de entrevista para técnica, eles podem ser a parte do seu dia de trabalho a você criar alguma documentação, parte do seu dia de trabalho a você desenhar algum projeto que precise ser feito na empresa que você trabalha. Conhecer esses padrões faz você também conseguir participar de discussões na empresa, porque vão ser nomes ali que vão ser jogados vez por outra, e você saber isso, saber o que se trata, e saber quando você vê um problema, que padrões ajudam você a resolver esse problema. Isso é muito comum também. Deixa eu passar aqui alguns tópicos, alguns padrões que eu recomendo que você pesquise na internet, pesquise no ChatGPT para explicar o que é. Documentação sobre esses tópicos não vai faltar na internet, sem sombra de dúvidas, porque são tópicos já muito batidos, mas que muita gente não se preocupa em estudar, mas que são importantes sim. Vamos começar com inversão de contexto e injeção de dependência. São dois tópicos, mas eles são muito relacionados, então é importante que você estude um junto do outro. Um excelente exemplo disso é justamente o framework Spring do Java, por exemplo. Ele cria classes por conta própria, pelo próprio framework, ele instancia as classes e ele injeta, ou seja, ele coloca dentro de uma classe sua para que você use sem você nem ter que se preocupar em criar nada. É meio mágico assim, quando você usa o framework Spring pela primeira vez, você vê as coisas acontecendo ali sem você ter que escrever muito código, e isso é graças à inversão de contexto e injeção de dependência. Um outro tópico muito comum, isso aqui é um padrão de projeto chamado Singleton, é muito comum, você ter uma única instância de uma classe em todo o seu projeto, faz parte de um grupo grande de padrões de projetos, e esse é um dos mais populares. Pode ser tema de entrevista, lhe perguntarem, poxa, o que é um Singleton? Como você implementa um Singleton? É um tópico que vale a pena estudar. Indo na mesma linha de padrões de projetos, existe um livro muito famoso do Martin Fowler que trata sobre padrões de projetos, e ele cita vários padrões, não lembro exatamente agora quantos padrões são, mas são bastante padrões, e o Singleton é um deles, assim como o Strategy. O Strategy é uma forma de você abstrair comportamentos diferentes
baseado numa determinada regra. Um próximo padrão que também faz parte desse mesmo livro que eu citei do Martin Fowler é o padrão de Builder. É uma forma de como você criar um objeto que constrói outros objetos mais complexos. Enfim, é uma forma de abstrair a complexidade da construção de objetos no teu código. Um outro padrão é um padrão arquitetural, que é o mais simples de todos. Aqui a gente tá falando de um roadmap para iniciantes, então é importante você conhecer pelo menos um. E esse é o mais simples, mas também o mais popular de todos, que é o padrão de uma arquitetura em 3 camadas, que você vai ter controllers, que eles vão depender do service, que vai estar abaixo do controllers, e por último, o repository, que vai estar abaixo do service. Controller vai ser basicamente as rotas, os endpoints da sua API. O service vai ser toda a lógica ali de negócio do seu projeto mesmo. Por último, o repository, que é a camada que vai acessar o banco de dados, e aí vai ter um ORM, provavelmente, ali dentro do repository, que vai fazer essa comunicação do banco de dados e transformar dados no banco relacional em classes e objetos. É um tópico legal de ser estudado, é o básico sobre arquitetura de sistemas, talvez seja a arquitetura mais popular e a mais simples de todas. E por último, eu recomendo a leitura sobre o livro do Clean Code. Existe um tópico aqui, mas na verdade a melhor forma de se estudar Clean Code é você estudar o livro sobre o Clean Code. Ele é um livro do Uncle Bob, e esse livro dele, o livro mais famoso dele, o Código Limpo, ou Clean Code, tem a versão em português, que é Código Limpo, e eu recomendo muito a leitura desse livro. Ele é um livro que vai fazer você escrever um código melhor. Você vai passar do ponto de escrever apenas um código que funciona para escrever um código que funciona, mas que é muito mais legível, que é muito mais simples de entender e da manutenção de outras pessoas também entenderem o seu código. E aqui a gente vai falar de tempo, né? O tempo aqui que eu coloco para essa fase é de 6 meses ou mais. Aqui é o tempo onde você vai ficar permanentemente nesse loop aqui de melhorar, refinar essas habilidades que você aprendeu aqui nessa fase 3. Porque tem muita coisa que está muito superficial aqui, por exemplo, o banco de dados está superficial. Você pode aprender mais padrões, existe uma infinidade de padrões de projetos. Aqui eu citei apenas 3 padrões, mas tem muito mais que você pode estudar e você pode estar se aprimorando. Tem outras áreas também que você pode melhorar, por exemplo, o CRUD que você criou, você pode fazer algo mais complexo, ao invés de ter só uma entidade, como sei lá, um cadastro de pessoas, você pode ter pessoas e endereços que são duas entidades diferentes. O banco ele já fica maior porque você vai ter uma tabela a mais, você vai vincular pessoas com endereços. Aqui você já começa a aumentar a complexidade do seu projeto. Aqui, quando a gente fala de segurança, eu mencionei alguns tópicos de autenticação. Você pode implementar autenticação no seu projeto, no seu CRUD, enfim, deixar ele mais robusto com usuários criando contas no seu sistema e aí fazendo login. O login ele vai gerar um token, você usa esse token para consumir os outros recursos, para listar, sei lá, as pessoas, listar os endereços, enfim. E aqui no banco de dados a gente falou mais de como fazer operações no banco que já existem, mas como criar tabelas, se aprofundar um pouco mais nisso, como ter um banco de dados normalizado. Normalização de banco de dados é um tópico importante para quem trabalha com back-end, é um tópico para você investigar no futuro. Lá na frente você pode explorar bancos não relacionais, aqui só tem o Postgres, que é um banco relacional, talvez o mais tradicional de todos. Você pode buscar bancos não relacionais que também são muito utilizados, como o caso do Redis. Você pode buscar também o Mongo, que também é bastante utilizado. Então aqui 6 meses no mínimo para você passar por tudo isso daqui, ganhando experiência, construindo projetos. Não se prenda a um único projeto, fique à vontade para criar mais projetos. Sempre coloque os projetos no GitHub para fazer parte do seu portfólio. Tenha um README lá no GitHub, que é um arquivo readme.md, que vem da sigla Markdown. Tenha esse README nos seus projetos no GitHub para explicar o que aquele projeto faz. Sempre recomendo que você mantenha essa fase 2 também atualizada. Use isso como um exercício, como uma espécie de aquecimento no seu dia. Tente fazer alguns desses exercícios. Por mais que você já tenha feito, volte depois de um tempo e refaça eles. É legal você fazer isso. Esse exercício de estar sempre ali afiando esse pensamento mais ligado ao algoritmo em si. E esse é um roadmap que, quando a gente soma tudo, temos aí 15 meses, 1 ano e 3 meses ou mais de estudos. É bastante coisa? É. Mas veja que o tópico, a área de back-end, ela é muito robusta. E aqui eu não tô nem falando ainda de infraestrutura. Querendo ou não, o back-end ele lida muito mais com a parte de infraestrutura do que o front-end. E é interessante que o desenvolvedor do back-end também tenha um conhecimento ali, até mesmo júnior, mas muito superficial, sobre a parte de infraestrutura que eu abstraí totalmente aqui. Porque eu considero que isso daqui, esse roadmap, ele já é completo demais para um júnior conseguir uma primeira vaga. Ele tem muita coisa. E sobre o tempo, 1 ano e 6 meses, 1 ano e, sei lá, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, pode parecer muito, pode, mas veja, isso daqui eu tô ignorando qualquer outro tipo de estudo de formação. Se você tiver uma graduação, enfim, se você já tiver feito algum curso, isso daqui é para quem tá começando do zero. E eu tô com 1 ano e meio, mais ou menos, é o tempo de você fazer o quê? 3 semestres numa graduação, o que, sinceramente, não é nada. E esse roadmap, ele é legal porque ele vai te dar uma visão bem mais ampla. Você vai terminar esse roadmap, você vai ter fluência com uma linguagem de programação em específico que você escolheu no começo, na fase 1. A fase 2, ela vai te dar um raciocínio lógico muito, muito aguçado e muito afiado, e você vai estar pronto para entrevistas técnicas, porque justamente a entrevista técnica ela tenta trazer problemas, na maioria das vezes, trazer problemas mais de raciocínio lógico, de algoritmo mesmo mais puro, ou até mais acadêmico, no caso, que muitos outros roadmaps vão ignorar totalmente, o que é um grande erro. E aqui não, aqui a gente traz um roadmap que sim, aborda esses tópicos mais acadêmicos, mais da parte da ciência da computação mesmo, porque é legal e é importante de fazer, como eu falei, nas entrevistas, esses problemas são apresentados muitas e muitas e muitas vezes. E muitas vezes ele está disfarçado de um problema que parece ser um problema de mundo real, mas por baixo você vai ter ali um algoritmo de Dijkstra que resolve o teu problema, como foi o meu caso na entrevista, por exemplo, na ThoughtWorks. Era um problema de grafo e encontrar o menor caminho entre diferentes cidades, e aí o algoritmo de Dijkstra por baixo era o que resolvia o problema. Você pode ver um problema que parece ser do mundo real, mas por baixo você tem uma aplicação de um algoritmo clássico da ciência da computação. Então essa fase 2, ela é muito importante. Se você puder gastar 6 meses nela,
seria o ideal. Até mais, talvez, mas não tente correr nessa parte 2, porque eu acho que ela é a tua principal base para crescer nos outros tópicos. E a fase 3, ela traz o mundo real, ela traz as ferramentas do mundo real, os problemas do mundo real, que um back-end vai ter que resolver, que é justamente a parte de API REST. Então, a gente tem banco de dados, a gente tem como criar APIs, tem o protocolo HTTP, tem ORM, vai ter todas as ferramentas ali mais básicas, o Docker também tá no meio ali, vai ter todas as ferramentas mais básicas para você entender as ferramentas que o mercado tá utilizando, e quando você é contratado com algo do tipo, você não se surpreender. Putz, nunca vi falar nisso. Mas não, aqui tem o básico, o feijão com arroz, de você conseguir construir um API REST. E por esse vídeo ficamos por aqui. Esse roadmap é bem completo, não precisa nem ser muito atualizado, às vezes as ferramentas mudam com o passar do tempo, mas os conceitos que estão aqui, você só vai trocar as ferramentas. E por esse vídeo ficamos por aqui. Qualquer dúvidas, comentários, sugestões, por favor, fique à vontade de deixar um comentário aqui no vídeo. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Esse vídeo deu um trabalhão para ser feito. Se você puder se inscrever e curtir, me ajuda demais. E até a próxima.